Outra questão também que a gente pode levar em consideração é quando a gente tem uma alteração dos valores de sódio no nosso organismo. Então, por exemplo, se eu tenho um quadro de hipernatremia, o que é hipernatremia? Uma concentração exagerada de sódio no meu plasma, na minha corrente sanguínea. Na hipernatremia, o que vai acontecer? Eu tenho a concentração de sódio muito alterada na minha corrente sanguínea, no meio extracelular. Como eu tenho muitos íons de sódio aqui, o que vai acontecer com o controle no processo de osmose? Eu vou perder a água do meio intracelular, no caso das minhas hemácias, para o meio extracelular. Então, as minhas hemácias vão estar reduzidas. O que acontece? Quando essa amostra ela vai passar pelo aparelho, antes dela passar pelo aparelho, ela entra num diluente. Ela entra em contato com o diluente. Esse diluente ele é isotônico. Por quê? Porque ele tem que ter uma concentração exatamente igual ao do interior, no meio intracelular da hemácia, para que a gente não ocorra a lise da hemácia, nem o processo de murchar da hemácia, ela fica menorzinha. Então, o que acontece? Então, rapidamente, aquela hemácia que está murchinha, ela vai começar a absorver, absorver água. E ela vai entrar, então, ela vai, rapidamente, o que vai acontecer com ela? Ela vai aumentar de tamanho. Aí, nesse caso, o que vai acontecer? Como essa hemácia vai aumentar de tamanho, ela vai ficar inchada. Então, eu vou ter o quê? Um hematócrito aumentado, porque eu tenho hemácias aumentadas, então aquele volume de hemácia, aquele volume de sangue que ele pegou ali, essas hemácias que antes eram pequenininhas, elas começaram a ficar aumentadas, então eu vou ter um hematócrito aumentado e, consequentemente, eu vou ter um VCM aumentado também. Mas o que vai acontecer com o meu CHCM? Ele vai estar lá embaixo, porque a quantidade de hemoglobina ali vai estar inferior em relação àquilo que deveria ser. Então, aí, nesse caso, eu tenho, no caso de hipernatremia, eu vou ter o quê? Uma quantidade o meu CHCM vai ser reduzido, enquanto o meu hematócrito e o meu VCM vai ser aumentado. Como que eu faço para confirmar isso? Eu vou olhar o sódio desse paciente. E aí, isso aí é um fator que você vai corresponder. Então, é isso que eu falo, gente, é a interação dos exames bioquímicos com os hematológicos. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Isso correlaciona e interfere, assim, diretamente. E no caso contrário, se eu tiver uma hiponatremia, ou seja, uma baixa da quantidade de íon sódio na minha corrente sanguínea, aí eu vou ter o contrário. Porque o que vai acontecer? Eu tenho mais sódio no interior, no meio intracelular, do que no meio extracelular. Então, o que vai começar a acontecer? A água vai deslocar do meu plasma, do meu soro, para o meio intracelular, para o interior dessas hemácias. Nesse caso, as minhas hemácias elas vão estar mais túrgidas, mais inchadas. Quando elas forem cair em contato com o diluente, o que vai acontecer? Rapidamente elas vão começar a perder água, então elas vão começar a ficarem menorzinhas. Nesse caso, o que acontece? O meu volume celular, as minhas células, naquela quantidade de sangue, ele vai até o que? Elas vão estar menorzinhas. Como elas estão menorzinhas, eu vou ter um hematócrito inferior. Por quê? Porque se antes 100 células ocupavam um volume de 45%, agora essas mesmas 100 células, como aqui nessa figura aqui, ó, o que acontece? Essas mesmas 100 células, como elas estão menorzinhas, elas vão ocupar um volume menor aqui. Então, aí eu vou ter o quê? Um hematócrito menor. Como o meu hematócrito está menor, mas o meu número de hemácias permanece, o que acontece com o meu VCM? Também vai baixar. E aí eu vou ter um VCM baixo, com hematócrito alto, mas o que vai acontecer com o meu HCM? Ele vai estar lá em cima. Por quê? Porque eu vou ter muita, teoricamente, para aquele volume de hematócrito ali, eu vou ter muita hemoglobina. Então, quando eu divido a minha hemoglobina pelo meu hematócrito e multiplico por 10, eu tenho um CHCM aumentado. Como que eu verifico isso? Olhando a bioquímica do paciente. Que nesse caso, esse paciente pode ser que ele esteja com sódio baixo.